Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O texto original das Escrituras não tinha divisão de capítulos e versículos. Elas foram surgindo depois. Primeiro foi dividido em capítulos, depois em versículo. E isso para facilitar a leitura e referência. Mas esse capítulo 3 e 4 aqui, nós temos entre eles um capítulo, se a gente pode chamar assim. Com dois assuntos muito importantes, um no versículo 14 do capítulo 3 de 1 Timóteo, 1 Timóteo 3, 14 e 15, e outro assunto muito importante no versículo 16, que apesar de estar ali um versículo pequenininho, ele tem tudo a ver com os primeiros 5 versículos do capítulo 4 de 1 Timóteo. Esse mas aí no começo do capítulo 4, mas o Espírito expressa especialmente diz, ele está se referindo ao que veio antes. Ele está colocando em relação ao que veio antes, que é o versículo 16. Essas verdades que tem nessa passagem, uma que é importante, que é o versículo 14, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Isso aqui é a maneira de se comportar na casa de Deus, e ele vai explicar bem aqui em 1 Timóteo, e em 2 Timóteo nós vamos encontrar como a casa de Deus ficou depois que a ruína se abateu sobre ela e ela se transformou numa grande casa. A casa de Deus é a esfera administrativa da igreja, é a esfera, o aspecto exterior, onde as coisas acontecem, né? E algumas coisas importantes que se perderam ao longo dos séculos, uma é que a igreja, ou a casa de Deus nesse sentido aqui, ela não ensina nada para ninguém. Ela é ensinada. Na igreja, nós aprendemos dos dons. Nós como igreja, né, como assembleia, aprendemos dos dons. Nunca a igreja ensina. Primeiro, que a igreja é feminino. Ela é representada como a noiva de Cristo. E a Bíblia deixa claro que a mulher não é permitido ensinar. Então aquela ideia, por exemplo, que existe no romanismo, no catolicismo, que a Santa Mãe Igreja ensina isso, aquilo e aquilo outro, é totalmente errada essa ideia, porque a igreja não ensina, a igreja aprende. Aprende da palavra de Deus através dos dons que são as próprias pessoas que compõem o corpo de Cristo. Mas a outra passagem importantíssima aqui é o versículo 16, que ele dá um resumo praticamente de tudo o que aconteceu importante nesse mundo. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne, e foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso aqui resume praticamente todo o plano de Deus para essa terra e para a humanidade e para a glória de Deus também. E quando fala mistério da piedade, ou segredo da piedade, seria uma outra forma de traduzir isso, não é algo que seja impossível conhecer. Na verdade, é impossível conhecer se a pessoa não for salva por Cristo, se não tiver Espírito Santo. Existem coisas que são herméticas, totalmente herméticas ao homem. E esse mistério da piedade é hermético. Tem uma passagem que fala assim: Deus nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade. Porque se existe qualquer piedade, se existe qualquer forma piedosa em alguém, isso só pode vir de Deus. Não vem do homem, porque o homem, na sua carne, na sua natureza, está totalmente corrompido, então não pode existir piedade no homem.
Não pode existir nada que seja agradável a Deus vindo do homem. De maneira nenhuma. Então é um mistério, é um segredo para os incrédulos. Assim como a própria palavra de Deus é um segredo para os incrédulos. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, nós somos lembrados disso. Versículo 7, versículo 6, 1 Coríntios 2, 6. Todavia, nós, apóstolos, na verdade, Paulo está se referindo a ele e aos outros apóstolos, aos quais foram reveladas as palavras que o Espírito Santo ditou a eles, através da revelação divina. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Que perfeitos são esses? Os que foram aperfeiçoados pela obra de Cristo, os que foram salvos por Cristo. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então essas coisas são e serão sempre mistério, secretas, herméticas para os incrédulos. E até a posição que o crente tem, no versículo 14, ele fala também: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ele vai mais além, dizendo que o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que isso quer dizer? Que um crente, ele consegue discernir o porquê o incrédulo anda, age e pensa, da maneira como ele anda, age e pensa. Mas o incrédulo também não consegue entender como ou discernir a razão por que um crente anda, age e pensa do jeito que ele pensa. Então o incrédulo nunca entende um crente. O crente sempre entende o incrédulo. Mas o incrédulo nunca entende o crente. Porque aquilo que no crente há agora vem de Deus. O Espírito Santo vem de Deus. A piedade foi dada por Deus. Se as obras de piedade que um crente produz vieram de Deus. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então é impossível um incrédulo entender a palavra de Deus, porque ele não tem Espírito Santo, ele é homem natural, o homem natural não vai entender as coisas de Deus. E é impossível o incrédulo entender o mistério da piedade, ou seja, a fonte de onde vem a piedade, de onde emana a piedade na qual o crente anda. E, consequentemente, é impossível entender o crente e a sua maneira de ser. Não há como um incrédulo entender. Mas por que você pensa assim? Como é que você pensa assim? Isso é absurdo. Ele vai sempre achar absurdo. Ele vai sempre achar que não faz sentido as coisas que um crente faz e fala. Por isso que essa passagem aqui começa com esse mistério da piedade. Algo que é exclusivo dos que foram salvos por Cristo. E agora tem o Espírito Santo em si, que pode dar a eles o discernimento de todas as coisas. E esse mistério da piedade, ele segue. Aquele que se manifestou em carne, obviamente está falando aqui do Filho de Deus, que nunca antes ele tinha se manifestado em carne. Tem um versículo que fala: Deus nunca foi visto por alguém. O que podemos conhecer de Deus, esse o Filho manifestou. É isso, né? Que fala mais ou menos o versículo. João, né? Esse o Filho manifestou. E é tão interessante essas coisas que tem uma passagem que o Senhor Jesus fala assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas para aí. Por quê? Porque a encarnação é algo que nós nunca jamais iremos compreender. Nós podemos conhecer o Pai porque o Filho nos revela o Pai. Mas o Pai não nos revela o Filho no sentido do milagre que é a encarnação. É uma coisa muito grande e muito tremenda para qualquer cabeça humana, para qualquer pessoa. Então esse mistério da piedade, ainda que seja hermético
ao incrédulo, existem coisas também para o crente, as quais não é nada de conhecer aqui ainda. O próprio Paulo, quando esteve no terceiro céu, ele fala que ouviu coisas inefáveis, as quais ao homem não é permitido ouvir, ou não é lícito ouvir, ou alguma coisa assim. Porque nós ainda estamos numa carne, ainda estamos num estado em que vemos coisas como que por espelho. Mas aqui, quando o Filho de Deus foi manifestado em carne, os anjos o viram pela primeira vez. Alguém pode pensar, mas os anjos não estavam no céu, estavam sempre vendo a Cristo? Não da maneira como Deus o manifestou. Porque Deus não pode ser visto por ninguém. Aquilo que de Deus pode ser conhecido, ele manifestou em Cristo. Mas quando foi isso? Na encarnação, não antes. Então os anjos se deslumbraram com a visão daquele menino. E por isso que os céus se abriram lá em Lucas, e os anjos clamavam, podemos até ver lá, em Lucas capítulo, eu acho que é 2, se não me engano. É 2, né? Lucas capítulo 2, versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso nunca tinha acontecido antes. Os céus se abrirem, os anjos estavam impressionados. Às vezes a gente lê isso aqui e diz assim: tá bom, Deus falou para os anjos então cantarem lá uma música bonita para o Filho de Deus se entrar no mundo. Não, eles estavam impressionados. Eles estavam atônitos com aquela visão. Porque jamais Deus havia se manifestado em carne. O Filho de Deus jamais havia se manifestado em carne. Então realmente os anjos estavam aqui, se a gente pode falar assim, de coração, né, emocionados, e clamando e cantando, né? Que fala aqui, cantando não, proclamando, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso foi na entrada de Cristo no mundo em carne. Vai chegar um momento em que as próprias pedras seriam capazes de clamar, se os homens fossem calados. Mas como os homens não foram calados, eles clamaram aquilo que Deus colocou na boca deles, um louvor que Deus colocou na boca deles, em Lucas capítulo 19, versículo 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre as multidão, alguns dos fariseus: mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele disse-lhes: digo-vos que se esses calarem, as próprias pedras clamarão. Porque isso vinha de Deus, esse clamor. Mas é interessante que quando nós lemos esse clamor dos homens na entrada de Jesus em Jerusalém, ele é diferente do clamor dos anjos na entrada de Jesus no mundo, quando ele se fez carne. Lá os anjos clamam: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Aqui os homens clamam: glória nas alturas, paz no céu. Qual que é a diferença? Porque não haveria mais paz na terra. Quando Cristo veio ao mundo, se os homens o recebessem, haveria paz na terra. Como os homens não o receberam, não haveria mais paz na terra, até que ele voltasse para reinar. Mas agora eles clamam paz no céu. Um versículo em Colossenses 1, versículo 20, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Isso, a plenitude da divindade. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então a obra de Cristo, depois da sua rejeição aqui na terra, quando não haveria paz na terra mais, porque eles haviam rejeitado
ou seu Messias, ele iria até o fim em cumprir a sua obra para resolver a questão do pecado, para que houvesse paz na terra e nos céus. Mas como nos céus não há paz, na realidade nós temos que lembrar que existe no céu multidões de anjos caídos, rebeldes, que se rebelaram contra Deus, e somente pela obra de Cristo na cruz, Satanás poderia ser vencido e esses anjos terem por terminada a sua afronta contra Deus. Não aconteceria essa paz no céu, nesse sentido, sem que Cristo passasse pela cruz também. Porque aqui fala em Colossenses, né? Havendo ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Porque as coisas nos céus não estavam reconciliadas antes que Cristo morresse na cruz. Então, essa passagem de 1 Timóteo 3, um versículo só diz muita coisa. O mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito. Quando o Senhor Jesus, depois de 30 anos, aos seus 30 anos mais ou menos, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Ali estava um que tinha aprovação direta do Espírito Santo de Deus. E mais à frente aqui fala que visto dos anjos, como os anjos nunca tinham visto antes, pregado aos gentios, nós sabemos que isso ocorreu e por isso nós estamos sentados hoje nesta sala, graças a Deus por isso, crido no mundo e recebido acima na glória. Essa aqui é praticamente toda a história da obra de Cristo na terra, no seu testemunho na terra, na redenção e também nos efeitos que ela tem nos crentes, que é piedade. Versículo 16 do capítulo 3 fala que aquele que não se manifestou em carne foi justificado. Em alguma versão nossa fala em espírito, com letra minúscula. Na realidade, foi justificado no espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. E já no versículo 1 do capítulo 4 fala: mas esse espírito que justificou a Cristo, no qual Cristo foi justificado, expressamente diz agora que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas dos demônios. Sempre que há heresias, divisões, cismas entre os irmãos, entre os filhos de Deus, pode ter às vezes diferenças de opinião, diferenças de interpretação a respeito de doutrinas, mas nós não podemos ser enganados de que isso é o que nós justificamos essas divisões. Mas na realidade isso é espírito enganador e doutrina do demônio que faz com que haja divisão. Mas espera um pouco. Se eu discordo a respeito de como uma pessoa deve ser salva, se é por obras, se é por fé, isso é doutrina do demônio? Certamente. Colocar divisão entre os irmãos tudo aquilo que vai glorificar o homem, não a Deus, não vem de Deus. E nós podemos usar, às vezes, a própria verdade para criar uma divisão. Desde que eu estou usando a verdade para conseguir pessoas que me aceitem como chefe, como o portador dessa verdade, o defensor dessa verdade. Isso leva, então, à divisão. São espíritos enganadores, eles nos enganam com falsa espiritualidade. Nós estávamos falando de piedade aqui, e nós sabemos que, como diz aqui no final do versículo, né, o mistério da piedade, o mundo não pode conhecer, mas eles veem o modo de agir, eles querem imitar. Quando o homem quer imitar o que é de Deus, ele só faz uma imitação mesmo, não chega nunca ao original. Isso é mais ou menos o que a gente via, por exemplo, um povo querendo imitar uma religiosidade ou uma religião que era de Deus, e eles queriam imitar, mas eles não eram, na realidade, aquilo que Deus tem estipulado. Estou falando dos samaritanos, por exemplo. Os judeus, os israelitas,
foram escolhidos por Deus. Deus chamou esse povo, tirou esse povo para ele, para ser seu povo aqui na terra. E era uma série de ordenanças, as quais o próprio Deus deu por meio de Moisés, de rituais, de sacerdotes, estipulado uma tribo era só de sacerdotes, existia um templo, existia todo um cerimonial, fazia parte do judaísmo. E os samaritanos, vendo isso, imitaram isso. Eles criaram seus próprios, receberam, né, alguns sacerdotes que vieram ensinar como fazer, e só lendo a história de como aconteceu, mas só usando o exemplo. Os samaritanos eram uma imitação do judaísmo, mas nunca foi um judaísmo, porque faltava uma coisa principal ali. Eles não eram judeus. E o judaísmo tinha que ser descendente de uma das 12 tribos. Do contrário, não era Israel. Logicamente, existiam os prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo, eles podiam ser aceitos. Mas aí era diferente a coisa. Não foi o que os samaritanos fizeram. Os samaritanos não se converteram ao judaísmo, falaram, não, nós queremos ser judeus. Nós quiserem fazer igual a eles, porém não ser eles. E isso nós temos no mundo hoje. Quantidade de religiões que se diz cristã, se for a fundo e ver a base da doutrina deles, não pode ser cristã. E eles falam, não, mas nós somos cristãos também, nós cremos em Cristo. Como você crê em Cristo? Porque falar crer em Cristo, bom, os demônios creem também. Creem, e inclusive são salvos. Então, é importante nós sabermos que o que o Espírito expressamente nos diz que nos últimos tempos nós não vamos ter um crescimento da fé no mundo. Não vamos ter um boom de pessoas interessadas em se converter. E nós vamos ter o homem cada vez mais querendo imitar a piedade para ganhar, usar a piedade como fonte de lucro. Paulo fala nas suas cartas, mais assim, na segunda Timóteo vai falar sobre isso. Homens que usam da piedade como fonte de lucro, falsificando uma piedade que não tem, e que a única função de fazer isso é para exaltar a própria carne. Tenho orgulho da minha humildade. Isso aí nós vemos por aí adoidado. Pessoas que se orgulham de ser humildes. A minha humildade, eu sou muito piedoso, sou humilde, e quer receber glória do homem. Mas são enganadores, são pessoas que, versículo 2 fala, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias mãos. Eles mesmos acreditam nas mentiras que contam. No versículo 3, fala um pouco do que essas mentiras são, né? Não só a questão de doutrina, mas proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada a se rejeitar, sendo recebido com ações de graça, que pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ele está falando a respeito de alimentos. E eu não preciso nem continuar falando para todo mundo entender que basta abrir hoje qualquer jornal, qualquer revista, que vai ter uma dieta miraculosa para você ter uma saúde melhor, ser mais feliz, ganhar mais saúde, ter mais fósforo e tudo mais. E nós sabemos que tudo é bom para comer. Não existe nada. Você fala, não, assim pode comer isso ou aquilo. Tal coisa faz mal. Tudo que não é de fé faz mal. É pecado, né? E aí entra o ponto que ele ensina aqui, que é uma coisa que a gente vê cada vez menos sendo praticado, que é ações de graças por aquilo que você come. É muito difícil ver hoje em dia alguém num restaurante abaixar a cabeça da graça que ele vai comer. Quando você vê, é surpresa, né? Simplesmente eu fui num restaurante italiano e um casal sentou, baixaram a cabeça, antes de comer, deram graças. Então, nossa, difícil ver isso hoje em dia. Realmente é.
E é isso que devemos fazer. Nós devemos, tudo que recebemos, não há nada a rejeitar. O cara de meu está dizendo agora, eu posso comer qualquer porcaria por ele. Não, não é isso. É que tudo que você for comer, recebido com ações de graça, é útil para comer, é bom, diz aqui. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada para rejeitar, é sendo recebido com ações de graça. Não há, hoje, como existia no Antigo Testamento, no judaísmo, a lista de coisas que nós não deveríamos comer. Isso daí, a lei dizia claramente quais animais podiam ser comidos e quais não podiam ser comidos. Muitos falam, mas o vegetarianismo comer só verdura saudável, sangue faz mal, não sei o quê, carne faz mal. E alguns até chegam a escrever de mostrar uma piedade tão grande que eles falam que eles não comem carne porque é muita judiação matar esse homem. Eu podia, alguém falando isso na TV, eu falei assim, espera um pouco. E os vegetais não têm vida, não? Por acaso eu não estou matando um pé de alface quando ele tira do chão? Lógico, nós não comemos nada que não tenha vida em si. Mas então eu vou comer só semente. Tem vida ali também. Põe ela na terra e vê se não brota. Da onde vem esse broto? Da vida que tem ali. Uma semente traz em si, ela pode ficar anos e anos guardada, seca ali, mas ali dentro tem potencial de vida. Basta ver isso, aquela semente encontrada em túmulos de faraós, que germinam. Então, não me venha com essa de que é a piedade de não querer matar ninguém, que leva você a ser um vegetariano, ser isso ou aquilo. Na realidade, nós como cristãos devemos comer com moderação, essa é a verdade, e com ações de graças por tudo que comemos. Seja o que for que estiver dentro de nossa mesa, por isso damos graças e agradecemos por isso, e comemos com certeza de que tudo é santificado pela oração. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que nós comemos é santificado. Isso não quer dizer que é uma coisa santa, deve ser, agora que eu orei, essa comida é diferente, ela tem um poder de santificação, não é a comida que vai ser santificada, ela é uma comida separada, a palavra santificado significa separado, para se consumir ali naquele momento, sendo recebido da parte de Deus. Deus separou para nós aqui. Esse versículo 1 do capítulo 4 é muito forte. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Existem coisas que parecem ser boas. Por exemplo, a comida, né, como o irmão estava falando. Não comer carne, coitado do bichinho, matar um animalzinho. Bom, nós colocamos desinfetante na privada, nós temos um monte de bactérias lá, que são animaizinhos também, pequenininhos, né? Nós tomamos antibiótico quando estamos doentes, matamos um monte de bichinhos também, que estão no nosso sangue, que são também animaizinhos, são pequenininhos. Quer dizer, não precisa ser um elefante, pode ser uma bactéria. Os dois têm vida, se movimentam, se procriam, não sei se eles gostam um do outro, mas de qualquer maneira é vida também, é vida animada, é diferente até da gente alegar, não, a planta não se mexe, bactérias se mexem, né? Vírus se mexem, vermes, a gente toma vermífugo, dá vermífugo, antigamente tinha muito, né? Em lugares onde tem muita terra, dá vermífugo para as crianças, para matar as lombrigas e coisas assim, são bichos também, são animais, são seres vivos. E quando alguém vem falar que para você ser mais espiritual, mais próximo de Deus, você então precisa fazer alimentação vegetariana, ou assim, ou assado, e eu fiz isso 3 anos, antes da minha conversão, passei por essa coisa. É importante lembrar, são espíritos enganadores e doutrinas de demônios, não é coisa inócua. Alguém fala assim, mas é uma bobagem, então eu não quero comer carne para eu fico mais leve, fico mais próximo de Deus, etc. E tal. Isso é doutrina de demônio. Dizer que vai espiritualizar uma determinada dieta é doutrina de demônio, é
doutrina de espíritos enganadores. Não é coisa fútil. E tem religiões cristãs que pregam a abstenção de carne. Doutrina de demônio. Tem religiões cristãs que pregam a abstinência de casamento, que proíbe o casamento. Doutrina de demônio, outra vez. O que é isso tudo? É tentar criar piedade onde não existe. Então, no momento em que eu não tenho a conversão real em Cristo Jesus, não tenho essa piedade que vem de Deus, através da habitação do Espírito Santo em mim, o que eu faço? Eu tenho que ter piedade de algum lugar. De onde? Da carne. Então, vamos abstenção de alimentos, abstenção de casamento, fazer isso, fazer aquilo, fazer algum tipo de ritual, me lavar, pular 7 ondas, fazer qualquer coisa que pareça que eu seja uma pessoa mais espiritual, diferente dos pobres humanos que estão ali não tendo essas mesmas práticas que eu. Mas quando a gente abre lá em Colossenses, onde leva isso, na realidade? Onde leva a doutrina de demônios? Ou de espíritos enganadores? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu belo prazer. E esse ninguém é esses hipócritas do versículo 2 do capítulo 4 de Timóteo, que são homens que falam mentiras e estão com a própria consciência cauterizada. Ou seja, eles acreditam na própria mentira deles, porque eles mentiram tanto que no momento eles acabam achando que a verdade é mentira deles. Então, cauterizou a consciência, não sente mais nem pudor de falar suas mentiras. Mas aqui em Colossenses capítulo 3, 18, então, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Hoje a moda é culto dos anjos. Um monte de gente fazendo oração para anjo, mandando oração de anjo na internet. Cultuar anjos é cultuar aqueles que Deus falou que não podem ser cultuados. Quando João, lá em Apocalipse, se ajoelha diante de um anjo, o anjo fala: levanta, que eu sou conservo teu. Não é para adorar anjo, não é para pedir coisa para anjo, não é para orar a anjo, não é fazer nada com o anjo. Os anjos de Deus estão aí para nosso benefício, mas é Deus quem determina o que eles devem fazer ou não fazer em nosso benefício. Pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Coisas que não viu, algumas traduções trazem metendo-se em visões. Muita gente se deixa levar por visões. Eu tive uma visão. Uma visão é uma coisa que você não viu, na verdade, ela não existe, não é real. Ela é irreal. E Satanás cria visões para enganar as pessoas, os incautos. Estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Mais uma vez a carne aqui. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, se existe algum crescimento no corpo, e se existe algum crescimento no cristão em conhecimento, ele precisa vir de Deus, ele não virá da sua própria carne, da sua própria capacidade, porque se vier, vai dar razão para ele se gloriar. Ele vai poder falar assim: não, eu sei mais que os outros porque estudei muito. Se, pois, estáis mortos com Cristo, e aqui falando no nosso velho homem, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Por quê? Porque a carne vai poder se gloriar e falar assim: eu atingi o nirvana, eu atingi planos mais elevados de humildade, de espiritualidade, porque eu fiz tal e tal exercício, porque eu deixei de comer isso e aquilo, porque eu me mantive celibatário, não casei, alguma coisa desse tipo, eu consegui tudo isso, então eu subi mais, eu estou acima dos meros mortais. Tudo isso é doutrina de demônio. Então, se alguém vier falar para você que você tem que parar de comer tal alimento porque você vai ficar mais espiritual, mais perto de Deus, feche os ouvidos. É o demônio falando. São espíritos enganadores. Às vezes a gente deixa passar certas palavras que são muito claras na Bíblia e são horrendas, como essa. Espíritos enganadores não são coisas inócuas. Mas que mal tem a pessoa ser vegetariana se ela quer ser mais espiritual. Aqui está falando que é doutrina de demônio.
Então nós não podemos nos deixar levar por isso. E eu falo até um pouco de veemência aqui, porque eu fui enganado antes da minha conversão, durante 3 anos, fazendo macrobiótica, sendo vegetariano e tudo mais, né? Então,